Noite, meus amigos e minhas amigas internautas. Estamos abrindo mais uma live para debatermos sobre um tema: os animais têm alma? É o tema da noite de hoje. Todos os irmãos e todas as irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas. Quero agradecer a todos que já estão entrando por aí. Que na noite de hoje nós possamos refletir sobre esse importante tema, que é falar sobre os animais, né? Os animais têm alma, na opinião de vocês. Qual é a sua referência inicial sobre esse tema? Coloque aí a sua opinião, o que vocês acham. Animais têm alma ou não? É o tema de hoje. Quero convidar a todos os irmãos e a todas as irmãs para juntos refletirmos sobre este importante tema que a doutrina espírita traz à luz, os seus princípios, das suas fundamentações, elementos para discutirmos e para refletirmos sobre os animais têm alma. É a temática que iremos abordar na noite de hoje. Quero agradecer de antemão a todos os irmãos e a todas as irmãs. Que nós possamos juntos refletirmos, chegarmos a consensos e também chegarmos aqui a importantes reflexões para cada um de nós termos as nossas opiniões a partir de uma visão espiritual do que significa a alma dos animais. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vou colocar aqui uma música para começar. Enquanto o pessoal está entrando aí, vou colocar uma música que tem tudo a ver com o tema. Uma homenagem que eu quero fazer. Fazei-me um instrumento. Daqui a pouco, de 8 horas, abordaremos o tema: os animais têm alma? Onde houver ódio que eu daqui a pouco, o amor. Coloque seu copinho com água aí, convide os seus amigos, suas amigas. Leve o perdão. E onde houver discórdia que eu daqui a pouco iniciaremos a nossa live de reflexão. Onde houver dúvidas que eu leve a fé. Simone Agir está por aí, né? Onde houver erros que eu leve a verdade. Onde houver desespero que eu leve a esperança. Onde houver tristeza que eu leve a alegria. Gilivan. Onde houver... Olá, meu amigo Gilivan. Maria Amor, boa noite, Maria Amor. Mestre, fazer que eu irmã. Procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser consolado. Boa noite, Maria. Amar que ser amado, pois é tanto que se recebe. É perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Boa noite, Simone, tudo bom? Ó Mestre, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, Maricélia Moreira. O amor. Boa noite, Maricélia. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvidas, Certo, Simone. Já está aí seu pedido na tela. Onde houver erros, Mestre amado, que eu leve a verdade.
Onde houver desespero, a grandeza da esperança. E onde houver tristeza, a tua doce alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para. Boa noite, meu povo. Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. Quero agradecer já a presença de antemão de cada um dos irmãos, de cada uma das irmãs. Que nós possamos estar. Ontem um menino que brincava me falou. Nessa energia boa, nessa energia positiva. Agradecer a todos os irmãos que já estão aí. Maricélia, tá aí, ó, chegando, Valmor. Daqui a um minutinho a gente está começando. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, hoje vamos falar sobre um tema que eu acredito que vocês vão gostar bastante, né? Alguém de vocês tem algum animalzinho aí em casa? Vamos falar sobre os animais hoje. Especificamente sobre um tema específico que é: os animais têm alma? É esse o tema que a gente vai tratar hoje. Quero convidar todos os irmãos, todas as irmãs, já estão aí, ó, Maricélia Moreira. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos iluminar. Já estão colocando aí os nomes para prece, certo? O nome de todo mundo já está aí na prece. A gente vai pedir a espiritualidade maior que auxilie a cada um desses irmãos que estão necessitando de auxílio espiritual. Vamos levar o nosso pensamento a Jesus. Maria Moura está dizendo que tem 2 cachorros, Simone tem um gato. Hoje a gente vai falar sobre os animais. Os animais têm alma? Na opinião de vocês, eu sei que vocês têm animais aí, ó. Maria Moura está dizendo que tem cachorro. Simone disse que tem gato, né? Aqui tem cachorro, aqui tem gato, aqui tem de tudo aqui em casa. Certo? Tem Morgana, que é a gata, tem Mel, que é a cachorra, tem a calopsita também, tem muitos animais aqui. Mas hoje, meus irmãos, minhas irmãs, a gente vai falar sobre o Evangelho, os princípios espirituais, certo? Que a doutrina espírita fala sobre esse importante tema. Quero convidar, neste momento, meu filho Fred deve ter. Ó, Simone está dizendo que tem algo assim. Meus amigos, minhas amigas, 8 horas, vamos começar a nossa live. Quero convidar todos os irmãos, Daniel Ventura já está aí. A gente vai fazer a nossa prece inicial. Eu quero que os irmãos e as irmãs, nesse momento, peguem o seu copinho com água, coloque de lado. E a gente vai fazer, nesse momento, a prece inicial para todos os irmãos que solicitaram aí os seus pedidos. Certo? Que neste momento, cada um dos irmãos,
cada uma das irmãs. Nesse momento, feche os seus olhos para que a gente possa se conectar com a espiritualidade maior. Vamos agradecer a espiritualidade de luz neste momento de oração. Presente, Daniel. Vamos agradecer neste momento de oração a toda a espiritualidade maior e aos irmãos que já se encontram presentes. Daniel, Valmor, Maricélia, Simone, Maria Bo e outros irmãos. Cada um de nós que estamos presentes, que nós possamos estar conectados com as energias espirituais de Deus, com as energias espirituais de Jesus. Divina Mãe Maria, a Rosa Mística e Divina de Nazaré, neste momento, abençoa a cada um dos irmãos e a cada uma das irmãs. Que possa, neste momento, Jesus, abençoar a cada um de nós. Que tenhamos no nosso coração amor, que tenhamos no nosso coração a benevolência, que tenhamos no nosso coração a força espiritual para afastar de dentro de nós todas as energias pesadas, todas as energias deletérias. Neste momento de agradecimento, pedimos aos nossos mestres espirituais, caboclos, pretos velhos, ciganos, todos os falangistas espirituais, que neste momento abençoe a cada um dos irmãos, a cada uma das Buscas irmãs. por como fazer horta em casa, cresceram Deus Santíssimo, em 450%. nome de Jesus, que todos os irmãos recebam as bênçãos dos céus. Que a Virgem Mãe Santíssima abençoe a cada uma das famílias. Deus amado, de amor, de caridade. Que as bênçãos espirituais se façam presentes na vida de cada um dos irmãos e das irmãs. Maria de Nazaré, abençoa a todas as famílias deste planeta, especialmente as mães sofredoras, as mães que estão padecendo de dificuldades. Mãe Santíssima, joga o teu manto de luz sobre cada um de nós, abençoando e iluminando a todos nós. Muita paz e muita luz. Que Deus abençoe e que Deus ilumine a todos nós, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, queridos irmãos, queridas irmãs, tudo tranquilo por aí? Após essa prece, meus irmãos, como nós sempre fazemos, nós entramos diretamente no nosso debate, na nossa reflexão do tema da noite de 20 de agosto de 2020. Hoje vamos falar sobre esse tema que eu já falei anteriormente. Os animais têm alma? É uma pergunta que eu fiz anteriormente. Alguns dos irmãos aí já colocaram suas opiniões, né? E muitos dos irmãos não estão dizendo aí que realmente os animais têm alma sim, né? Vários... Deixa eu ver se o meu tá... Vem cá. Deixa eu pegar o meu aqui para vocês verem. Olha aqui quem tá aqui. Essa daqui é Mel. Boa noite. Essa daqui é Mel. Cachorrinha daqui da casa. Tem uma gata, tem uma calopsita, tem vários animais aqui, né? Daniel tá dizendo que tem aí um que é faraó, né? Tudo bom, Mel? Aqui, ó. Essa daqui é Mel. Hoje, Mel, a gente vai falar sobre vocês, viu? Os animais têm alma? É sobre vocês que a gente vai falar, tá certo? Fica ali pertinho. Certo, Mel? Aí é a nossa irmãzinha. É Mel. A nossa cachorrinha aqui. Ela vem num momento muito difícil aqui. Vem num momento de desencarnação
da minha sogra, que os meninos estavam necessitando muito, né? E ela trouxe, naquele momento, a energia que a gente estava precisando. Meus amigos, minhas amigas, né? A gente vai falar sobre esse tema de hoje. Os animais têm alma. Alguns já se pronunciaram aí, ó. Daniela tem um gatinho. Oi, Cláudia tá aí. Ó, Faraó é o nome do gato de Daniele. Falar de animais é muito bom, não é? Olha só, meus irmãos. Vamos para o tema propriamente dito. Na noite de hoje, a gente vai falar sobre esse importante tema. Um tema que a gente vai tocar em alguns pontos importantes, que a gente vai trazer a visão espírita, certo? A visão espírita, o que é que o espiritismo fala sobre esse tema? Quando a gente fala os animais têm alma, tem algumas pessoas até dentro do meio espírita que ficam meio assustado quando a gente fala isso. Mas a gente vai procurar, através do entendimento, do esclarecimento, realmente ver o que é que a gente diz quando nós falamos que os animais realmente têm alma. Para isso, a gente vai abordar vários temas importantes aqui, viu, meus irmãos? A gente vai falar sobre alma, a gente vai falar sobre espírito, a gente vai falar sobre princípio espiritual, vamos falar sobre princípio inteligente, sobre evolução e sobre vida. Para a gente começar o nosso debate, nossa reflexão, certo? Uma pergunta importante é: o que é a alma? O que seria a alma? Existem várias concepções, existem vários teóricos, teólogos, pessoas que falam sobre esse tema. Mas a gente vai pegar uma visão espírita. O que é que o espiritismo se pronuncia quando se pergunta o que é a alma, né? Olha só, a alma vem do latim. O que é que significa o termo alma? Alma significa no latim anima, de animar. Animar um corpo. Mas a alma, do latim, o significado dela significa mente, significa consciência, aquilo que anima. É aquilo que sopra a vida. No próprio Evangelho, quando se fala de alma, diz que foi o sopro de Deus que veio para um corpo, que esse corpo teve vida, se animou. Está lá na Bíblia que fala sobre isso, né? De onde é que vem a alma? A alma é um espírito, certo? A gente não pode esquecer, a alma é um espírito. E a gente vai ver que a doutrina espírita traz uma especificidade bem interessante. Para que a gente saiba diferenciar uma coisa de outra, a gente fala assim: alma é o espírito encarnado. Nós, na verdade, somos espíritos. Temos um espírito que ele sobrevive ao corpo físico, à morte do corpo físico, a essa passagem. E esse espírito, quando encarna, a denominação que o espiritismo diz é alma. Nós, quando estamos no corpo físico, nós temos a alma. A alma, meus queridos e minhas queridas irmãs, é considerada como uma centelha divina. Ela vem diretamente da luz, da energia de Deus. Sócrates, o filósofo, ele disse que a alma, né, ele é como um instrumento do espírito. É um corpo, uma espécie de corpo, que é um instrumento do espírito. Mas a gente vai entender, dentro da doutrina espírita, um pouco mais sobre esse tema. Porque para a gente falar de alma dos animais, a gente tem que entender um pouquinho sobre o princípio de evolução do espírito. Nós somos espíritos. E o que seria, então, alma é um espírito encarnado. O que seria o espírito? A gente já falou que o espírito é essa centelha de luz. O espírito, meus irmãos, segundo a doutrina espírita, é a individualização do princípio inteligente no plano espiritual. Tal como nossos corpos são individualizações materiais no campo físico. Nós somos seres espirituais. Eu costumo dizer que a gente não pode esquecer isso. Nós estamos momentaneamente num corpo material, que necessitamos desse corpo material. É importante esse corpo material para que a gente possa evoluir. Mas a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Esse princípio espiritual que nós somos na nossa essência. O espírito, então, é essa centelha divina que se individualizou. É um princípio inteligente no universo que vem evoluindo.
Agora, a partir dessa concepção que o Espiritismo fala, a gente vai entender que quando nós falamos de espírito, esse espírito, criado simples, criado de forma bem rudimentar, ele vai evoluindo, né? Evoluindo desde as formas de vida mais simples, certo? As formas de vidas inorgânicas até as formas de vida orgânicas e as formas de vida mais espiritualizadas, que são as formas de vida divinas, dos espíritos perfeitos, como Jesus, por exemplo, como os anjos, de uma forma geral. Olha só, no livro dos Espíritos, ele vai falar um pouco sobre esse tema da alma dos animais. Na questão, prestem atenção, questão 597, Livro dos Espíritos. É um livro que vocês podem ir lá, que vocês vão ter alguns elementos para entender a questão do espírito, da alma, do princípio inteligente, do princípio espiritual. E ele diz, certo, nessa questão, referindo-se à alma, a espírito, ele diz assim, olha, há nos animais, quando se pergunta se os animais têm alma, já no Livro dos Espíritos, questão 597, ele já dá uma dica para nós entendermos esse tema. Ele diz assim, olha, há nos animais um princípio independente da matéria e que sobrevive ao corpo físico. Aqui ele está falando de espírito. Nos animais é a mesma coisa, é um princípio mais simples, mas existe esse princípio espiritual, certo? De forma mais simplificada. Questão 597, Livro dos Espíritos. É feita uma pergunta bem interessante também, que Allan Kardec endereça aos espíritos, e ele diz assim, olha, será esse princípio uma alma semelhante à do homem? Nós falamos anteriormente que ele fala que os animais, sim, eles têm um princípio independente da matéria que sobrevive ao corpo físico, parecido com o do homem. Agora, olha só, a pergunta que é feita aos espíritos. Esse princípio que existe nos animais é uma alma que é semelhante à do homem e mulher, da nossa? A alma dos animais é igual à nossa? Aí, os espíritos, eles vão falar o seguinte, é também uma alma, prestem atenção nas palavras, diz assim, é também uma alma. Se quiserdes falar, dependendo isso do sentido que der a palavra, se você bem entender, nesse sentido que você imagina ser, certo? A gente poderia dizer que os animais, sim, têm uma alma, não semelhante à humana. E os espíritos dizem, tem sim, porém, ela é inferior à do homem, em termos de sutilização de energias vibracionais. O princípio inteligente, ele vai evoluindo. Dos animais, ele vem para o seu hominal. No seu hominal, ele já é mais evoluído. Está entendendo, meus irmãos? E os espíritos, eles falam sobre isso. Eles não desqualificam dizendo que os animais não têm alma. Tem sim, só que é mais simples. É um princípio evolutivo que vem desde os seres inorgânicos, que vai passando do mineral, para o vegetal, do animal, depois para o hominal, que ele chama de hominal, para depois ir para o angelical, de anjos. É uma escala no processo evolutivo, que está presente em todo o universo. E ele diz assim, ó, no Livro dos Espíritos, há entre a alma dos animais e a alma do homem uma distância equivalente, e ele faz uma comparação aqui, que medeia entre a alma do homem e a alma de Deus. Olha só que interessante, ele faz um comparativo, diz assim, ó, é muito diferente, é como que você tivesse que comparar a nossa alma com a alma de Deus, são dois princípios totalmente diferentes, porque aí vai estar presente o quê? Processo evolutivo. O processo evolutivo do homem para Deus é um salto muito grande. É como dos animais para os seres humanos. É uma complexificação espiritual bem intensa que acontece. E os espíritos falam sobre isso. Em relação a esse tema, os espíritos, ele vai falar na codificação espírita, nos livros espíritas, muito sobre esse tema. Aí, uma pergunta, o que é que sabemos sobre a alma dos animais? A gente vai tocar alguns pontos aqui para a gente refletir sobre essa temática importante. Porque falar sobre essa temática, meus irmãos, é a gente falar sobre o nosso processo evolutivo, o processo evolutivo do homem. E essa concepção de você
refletir sobre o processo evolutivo dos animais, dos outros seres da criação, traz uma importância muito grande para a importância de todos os seres vivos do universo. Não somente o homem, mas todos, né? E a gente vai entender o seguinte, ainda sobre esse tema. A alma é um espírito encarnado e traz em si todas as potencialidades morais e intelectuais. No caso dos animais, de uma forma mais simples, de uma forma mais rudimentar, mas que está em processo de evolução. Os animais, eles trazem um estado rudimentar e conforme o seu nível de progresso evolutivo, a inteligência, que muitas vezes é fragmentada, e os animais possuem traços em estado muito latente de moralidade. Deixa eu ver aqui, botaram uma opinião aqui, deixa eu ver quem foi. Valmor. Poderia haver alguma explicação para o fato de estarmos sempre cercados por animais, especialmente por gatos, mesmo não os criemos, porque sempre tivemos desde a adolescência a proximidade com gatos, mesmo sem criar. Meu irmão, eu não sei necessariamente o porquê, mas eu sei o seguinte, os animais, eles são nossos irmãos no processo evolutivo, eles vão estar presentes conosco na nossa vida, não tem como a gente dissociar, provavelmente tem uma ligação, certo? Muito forte conosco, os animais, principalmente relações amorosas, né? Eu poderia falar aqui sobre a questão da espiritualidade dos animais, que a gente sabe assim, que os animais, eles têm princípios de observação, de evidência espiritual, por exemplo, muito grande. Cavalo, o bicho, eles têm evidência parecida com a evidência nossa, né? Eu não sei se vocês já viram, por exemplo, cavalo, burro que empaca. É muito comum a gente observar isso. Não é empacar porque tem algum problema no animal, né? Porque muitas vezes teve visões. A espiritualidade fala muito sobre isso. Olha só, ainda em relação ao tema, viu, Valmor? É muito interessante essa sua pergunta, porque com certeza, não sei se tem uma explicação, assim, porque você está cercado dos animais. Eu acho que é porque, assim, esses animais que estão ao nosso redor, é para a gente trocar as energias, porque são irmãos. Assim como os humanos são irmãos, nossos animais também são, né? É uma troca de energia muito grande. E olha só, os animais, ainda a gente pode dizer que reencarnam e que no plano espiritual eles são tratados, segundo as mensagens de Chico Xavier no livro dele, em alguns livros espíritas, eles são chamados de irmãos zoófilos até a nova encarnação. Livros de Francisco Cândido Xavier. Francisco Cândido Xavier chama os animais no plano espiritual de irmãos zoófilos, não só Chico, mas outros irmãos espirituais. Os animais, meus queridos, minhas queridas irmãos e irmãs, eles estão destinados na mesma lei do progresso dos seres humanos, não é diferenciado. Não é diferenciado, é tudo dentro do mesmo processo, porque as vidas, elas vão evoluindo cada vez mais. Há uma difícil explicação de saber como é que essa vida ela vai evoluindo. Se a espiritualidade diz que nós viemos da vida mineral, passamos para vegetal, depois para animal e depois para hominal, nós, enquanto espíritos, passamos todas essas fases. Agora, você muitas vezes tem dificuldades de explicação de como é que dá esse salto quântico de vida para vida, de forma de vida para forma de vida. É o que a gente pode dizer assim, que o nosso entendimento humano ainda é muito pequeno para a gente entender como é que dá esses saltos quânticos de evolução espiritual. Mas a espiritualidade já mostra que existem esses saltos quânticos, né? Deixa eu ver aqui, ó. Maria Moura está dizendo, e quando o cachorrinho é dócil demais e do nada não gosta de alguém que vai na sua casa? São as energias, viu, minha irmã? Eles sentem as energias, os animais. Ó, Simone também está dizendo, é interessante que mesmo tendo várias pessoas na casa, eles elegem um dono principal e também como eles captam as energias do lar. Isso é verdade, viu, Simone? Isso é muito comum entre os animais. Eles elegem uma pessoa e trocam a energia muito forte com aquela pessoa da casa. Não é verdade? Isso acontece. O que Simone está falando aí é uma verdade, né? O que Maria Moura também está colocando, isso é uma realidade. Eles sentem as energias pesadas das pessoas, né? Olha só. E os animais, eles estão inseridos no processo evolutivo igual o homem. Igual a nós, homens e mulheres, eles também estão evoluindo.
Agora, não temos como fazer assim, uma explicação muito clara de como dar esses saltos quânticos de vidas para vidas, por exemplo, do reino mineral para o vegetal, para o animal, para o nominal. É muito complexo de se falar sobre isso. Na doutrina espírita, já traz alguns elementos para a gente compreender, mas ainda é muito incipiente para que a gente entenda como é que dá esse caso, né? Eu considero um grande mistério, né? Eu até costumo dizer que a física quântica, ela tem trazido inúmeros conhecimentos para que a gente procure, a gente possa compreender mais como é que dá esses saltos evolutivos através da física quântica, que mostra através dos saltos quânticos, que dos elétrons, prótons, que mostram sobre isso. Já tem estudos que falam sobre, que fazem uma relação da evolução com esses saltos quânticos, não é verdade? Deixa eu ver se tem mais alguma opinião interessante. Já coloquei aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma opinião. Já ouviu falar muito que sempre é bom ter um animal em casa? É verdade. Olha uma pergunta que Maria Moura está colocando aí. Já ouvi falar muito que sempre é bom ter um animal em casa. Por quê? Olha só, os animais geralmente são os primeiros a sentir as energias espirituais que chegam na sua casa. A Umbanda fala muito sobre isso, o Candomblé fala muito sobre isso. É por isso que é bom, tem determinados irmãos animais que eles são filtros espirituais dentro da casa. O gato, por exemplo, é um exemplo. Tartaruga, cachorro, e assim por diante. Mas não é que seja somente um filtro dentro da sua casa, mas os animais, você tendo animais dentro de casa, é muito interessante, porque esses animais, eles percebem muito delicadamente os fluxos energéticos dentro da sua casa. É por isso que é importante, porque quando você vê um animal ter comportamentos energéticos diferenciados, é porque provavelmente tem fluxos energéticos diferenciados dentro da sua casa, que são emanados. Isso é uma pergunta muito interessante que a irmã Maria Moura está colocando. Isso é verdade. Ainda sobre esse tema, os animais, eles possuem uma alma, segundo o Espiritismo, é um princípio inteligente, ainda rudimentar, que sobrevive ao corpo físico, parecido com o que acontece com o homem, bem parecido. Só que os animais, eles são espíritos mais rudimentares. Agora, olha só, minha irmã, que implicação traz esses princípios que a doutrina espírita fala? Que os animais têm alma, que os animais têm esse espírito, né? Mesmo rudimentar, mas que tem. Traz uma implicação muito forte sobre a nossa vida. Muito forte sobre a nossa vida moral e sobre a nossa vida espiritual. Porque se esses animais têm alma, a gente conclui que eles são nossos irmãos, como Chico Xavier fala. Deixa eu ver aqui, tem outra opinião aqui, ó. Já ouvi falar, deixa eu ver aqui, ó. Ronaldo tá por aí, boa noite, Ronaldo. Tudo bom, Ronaldo? Tudo na paz, né? Olha só, meus irmãos, é muito interessante esse tema, que a gente começa a refletir, por isso que eu digo, há uma implicação espiritual muito grande desse tema. A gente pensa que é um tema bem bobinho, falar sobre animais, é fofinho, mas não, é um tema muito importante, porque ele vai incidir sobre a reflexão sobre o processo evolutivo espiritual de todas as cadeias de vida, e traz uma implicação muito forte, como o próprio irmão Chico Xavier ele fala. Esses irmãos são nossos irmãos espirituais. Os animais convivem com a gente dentro do processo evolutivo. E esses irmãos, eles reencarnam. Tem reencarnações, né? Existem irmãos que são dedicados a eles, né? O que é que realmente muda em relação a nós quando nós ouvimos isso? O que é que muda dentro de você, meu irmão, em saber, por exemplo, que um animal tem uma alma? Olhe só essa pergunta. O que é que muda dentro de você? Saber que um animal tem uma alma. É uma pergunta muito importante, porque quantas e quantas pessoas matam animais por aí? Quantas? Agridem, são maldosos com os animais, né? Aí leva uma coisa interessante. O conhecimento tem que se voltar para a vida, é o que o Espiritismo fala, né? Olha só, tem uma pergunta aqui de Maria Moura, pergunta não, ele diz assim, ó, é um comentário. Assisti um filme lindo, se não me engano, o nome dele é Quatro Vidas e um Cachorro, que conta a história de um cão que procura o seu dono em várias encarnações. O filme também, viu, Maria Moura? É isso mesmo. Isso acontece. Olha só, vamos voltar para a reflexão.
O que é que muda dentro de você em saber que os animais têm alma? Muda muita coisa dentro de nós, tenho certeza. Porque a partir do momento que você vê que esses animais são espíritos, a gente tem que ter cuidado com esses espíritos que estão convivendo com a gente. Não são espíritos humanos, mas são vidas. E é importante observar, como diz no livro Missionário da Luz, quando a gente se depara com a verdade, ou com as verdades espirituais, a gente muitas vezes tem choque, né? Olha, Simone está dizendo que esse filme é ótimo, é verdade, viu, Simone? É ótimo, ótimo mesmo esse filme. E olha só, meus queridos e queridas irmãs, aí a gente se depara com uma verdade que é, esses irmãos têm alma, esses irmãos têm espírito. É uma verdade que pode doer, principalmente naquela pessoa que é agressivo, naquela pessoa que maltrata os animais. E a gente precisa encarar essa verdade. Precisamos encarar essa verdade. Porque sim, meus irmãos, os animais possuem uma alma, um princípio inteligente, um princípio que sobrevive ao corpo físico, assim como acontece conosco. Aí vem algumas perguntas, meus irmãos, para nós. Atrever-nos-íamos a declarar porventura que fomos bons para os seres que nos eram inferiores? Não lhe devastássemos a vida personificando diabólicas figuras em seus caminhos? Olha só que coisa interessante. Quantos e quantos de nós que maltratamos os animais e as outras formas de vidas que nós dizemos que são inferiores, são formas de vida talvez inferiores, mas formas de vidas importantes no processo de criação do nosso planeta, do universo. Os seres inferiores, que nós chamamos de animais, de plantas e assim por diante, principalmente os animais que a gente está falando aqui, no nosso planeta, não nos encaram como superiores, generosos, inteligentes. Às vezes encaram a gente como verdadeiros verdugos cruéis, como carrascos. Existem verdadeiros carrascos com os animais. Confiam na tempestade furiosa que perturba as forças da natureza, mas fogem muitas vezes esses animais desesperados, com medo do homem que açoita os animais. E a gente precisa começar a observar com os nossos animais que a gente está convivendo. Alguns deles confiam na gente, amam a gente. E a gente ama eles. E muitas vezes a gente observa pessoas que maltratam, infelizmente, os animais. A espiritualidade diz, Chico Xavier fala muito sobre isso, é preciso que nós protejamos as outras formas de vida, especialmente no que se trata aqui do tema, os animais. Chico Xavier falava muito sobre isso. Esses irmãos no processo evolutivo espiritual. Tem outra opinião aqui, ó. A nossa pequena tem um olhar tão profundo e tão doce que não há possibilidade de cogitar que não tem alma. Tem alma sim, e das mais puras. Patrícia, eu mostrei aqui, Mel. Ela tá, com certeza ela tem alma. E na noite de hoje, a gente está falando muito sobre isso. Nós, enquanto seres que dizemos evoluídos, nós precisamos mesmo fazer jus a esse processo evolutivo. Sermos realmente criaturas evoluídas que amparamos aquelas criaturas que são consideradas mais rudimentares no processo de criação do nosso planeta. Esses animais, eles vão passar por processos evolutivos igual a nós. Deixa eu ver outra opinião aí, ó. Valmor, faz toda a diferença sempre que decidimos criar um animal. O apego nos faz melhorar não só o nosso humor, mas a nossa humanidade, quando nos sensibilizamos a ponto de cuidar de como uma pessoa da família. É verdade, os animais, os bichinhos daqui de casa são considerados como da família, né? Minha filha Ana Patrícia está aí para falar. Fez pegou os pelos, não foi, Patrícia? Até dos bichos. Para daqui a 10 anos ver de novo, né? Aquilo ali, eu achei interessante. Até dos bichos aqui de casa pegou, como da família, né? É muito interessante isso. Olha só. A missão, segundo os espíritos, a missão do superior é amparar o inferior e educá-lo. A gente está falando isso aqui porque nós, enquanto seres no processo evolutivo, nós considerarmos, e a própria espiritualidade falar que nós somos seres mais evoluídos, né?
Segundo o Espiritismo, no processo de evolução espiritual, nós viemos do mineral, partimos para o vegetal, depois vamos para o animal, depois para o hominal e depois para o angelical. É toda uma cadeia evolutiva. Do animal vem para o hominal. Esses espíritos estão evoluindo. E nós, no processo de criação do nosso planeta, por exemplo, nós somos seres mais evoluídos do que os animais, mas nós passamos por esse mesmo processo evolutivo um dia, né? E qual é a missão do espírito superior? Nossa, qual é a nossa missão? Né? É amparar o ser inferior, é educar o ser inferior, é cuidar dos seres inferiores, né? Como a gente faz com os animais, ou como a gente precisa fazer com os animais. Aí vai para reflexões muito importantes, meus irmãos. O que é que muda neles? O fato de nós sabermos hoje que os animais têm alma, porque algumas pessoas acreditam que os animais não têm alma, que os animais não têm princípios evolutivos, que os animais é como se fossem seres à parte da criação de Deus, mas não, estão todos no próprio processo evolutivo das vidas no nosso planeta. Aí tem 3 coisas que podem acontecer. Quando você sabe do conhecimento sobre isso, que os animais têm alma, que a gente está partindo do princípio evolutivo, a gente pode partir para um primeiro elemento, transformação. A transformação que leva à conscientização e à sensibilização com as outras formas de vida que existem no planeta, que é uma concepção de sustentabilidade que a ecologia fala sobre isso, não é verdade? Olha quem chegou aqui. Olha quem chegou. Ó, Mel. Certo? E a espiritualidade fala, quando nós compreendemos o processo evolutivo espiritual, nós estamos num processo chamado de transformação espiritual. A transformação faz parte daquela pessoa que compreende as outras formas de vida, como essa daqui, como forma de vida importante no universo. Os nossos 2 cachorros são opostos. Thor é meigo, tranquilo, muito dócil. Já o cara preto me lembra uma menina hiperativa. Ele não para. Cada um tem uma personalidade diferente, né, Maria? Olha só. O primeiro ponto é, quando nós falamos sobre esse tema aqui, incita 3 elementos importantes. Se você é uma pessoa mais espiritualizada, leva a que você está no processo de transformação espiritual encaminhando corretamente. De apoio, de sustentação e de amparo a todas as formas de vida do sistema planetário que é a Terra. Você pode, diante de um conhecimento desse, apenas ser indiferente. Mel está participando aqui, ó. É verdade. Mel? Você pode se transformar através desse conhecimento, mas você pode também ser o quê? Indiferente. Para você não vale de nada saber sobre isso. Não vale de nada. Ou você pode causar um mal-estar, que acontece geralmente com aquelas pessoas que começam a compreender os princípios espirituais de todas as formas de vida, né? Então, a gente pode dizer que sim, todos os animais têm alma sim. E a gente precisa respeitar todas as formas de vida. Na atualidade, meus irmãos, qualquer dia desses eu vou estar aqui trazendo para debate um tema também muito importante que é sustentabilidade, ecologia e espiritualidade. Nos dias atuais é um tema muito presente, é falar de sustentabilidade. O planeta Terra, ele necessita de um processo de conscientização ou mais de sensibilização, para que este planeta que nós vivemos precisa de sustentabilidade energética, espiritual e respeito a todas as formas de vida. E o interessante, mesmo a gente observando que o ser humano é considerado nessa cadeia de evolução espiritual, deixa eu ver aqui, ó. Ela é muito sabida, sabe que inspirou e está nos cativando, tem personalidade. Tá aqui direto, é verdade. Vem cá. Pô, não sai do meu pé aqui, ó. Ela parece que quer falar hoje. Parece que ela tá querendo até falar, olha. É sabida, viu? Essa mulher é sabida. Ela hoje veio por aqui. No dia que eu fui falar dos animais, correu por aqui. Geralmente ela corre por aqui mesmo. Né, Mel? Fica aí no chãozinho. Aqui tá chovendo. Fica aí, mais. Doida por um carinho aqui. Olha só.
como eu estava falando, qualquer dia desses eu vou estar aqui trazendo um tema que é falar sobre sustentabilidade, ecologia e espiritualidade. O mesmo, como eu estava dizendo, o ser humano sendo considerado dentro do processo evolutivo, uma das formas de vida mais evoluídas do planeta, daqui a pouco vai partir para outra forma evoluída, que é a forma angelical, mas a gente considera que ainda existem em certos seres humanos mais animalidade, mais instintividade, mais reatividade do que certos animais. Se você for observar, tem animais que são muito mais amorosos do que certos seres humanos. Cruéis, carrascos, verdugos, como a espiritualidade diz. Não é verdade, meus irmãos? Não sei se vocês concordam com isso. Mas o interessante é que o ser humano é uma das formas de vida evoluídas que ainda não se deparou para a sua importância no processo de sustentabilidade e de necessidade de amparo às outras formas de vida no planeta. Tem uma função muito importante, nós, seres humanos, na sustentação energética desse planeta. O ser humano, meus irmãos, é a única forma de vida no planeta que muitas vezes destrói o próprio meio ambiente onde vive, que destrói os próprios irmãos que convivem com ele. Não é só os animais, não. Os próprios seres da sua espécie. O ser humano, infelizmente, ainda está muito na instintividade da animalidade mais rudimentar, mais do que certos animais, muito mais. Olha só, nesse sentido, já coloquei aí, é interessante que todos os irmãos espirituais, eles atentam para isso. Na noite de hoje, a gente vai trazer justamente essa reflexão, que os animais, sim, têm alma. E a partir do momento que a gente descobre, porque às vezes a gente não sabe, que os animais têm alma, a gente vai observar que há uma necessidade muito maior de nós respeitarmos as outras formas de vida, que são os irmãos animais. Não é verdade, meus irmãos? Olha só, eu trouxe aqui para o final alguns pontos importantes aqui, trazidos pelo nosso irmão Chico Xavier. Eu não sei se vocês sabem, Chico Xavier adorava os animais. Ele tinha uma cachorrinha que amava essa cachorrinha. A cachorrinha, quando morreu, ele ficou meio triste, né? Aí tem uma passagem aqui que eu notei, que Chico tinha uma relação muito forte com os animais. No ano de 1939, o irmão de Chico Xavier, chamado José, que faleceu, né? Deixou para ele, um desses amigos infiéis, uma cachorrinha. Um cachorrinho chamado Lorde. E foi o companheiro de Chico Xavier por muitos anos. No ano de 1945, depois de uma longa enfermidade, Lorde, que era um cachorrinho, ele faleceu. Chico Xavier, ele disse que no último instante que o cachorrinho Lorde estava falecendo, estava desencarnando, Chico Xavier viu o espírito do cachorrinho, do irmão. E também viu um espírito vindo buscar o seu cachorrinho. Certo? Vindo amando da cachorra, no corpo daquele cachorrinho inerte. E durante alguns meses, quando o José, em espírito, vinha ter contigo, era sempre acompanhado pelo cachorrinho Lorde. O espírito do irmão de Chico Xavier, quando vinha aparecer aí, ele vinha com quem? Com o cachorrinho Lorde. O espírito de Lorde, que desencarnou, estava do outro lado, na raticidade, que se apresentava numa visão espiritual muito interessante, com todas as características do cachorrinho que estava. Isso é muito interessante, meus irmãos. Chico Xavier, um ser de alta credibilidade, que fala isso, que eu acredito piamente que isso acontece, né? Muito interessante isso. Chico Xavier diz isso num livro chamado Testemunhos de Chico Xavier, de uma autora espírita chamada Sueli Caldas Schubert, na página 255. Sueli Caldas Schubert, além dessa passagem de Lorde que morreu, que fala que quando o irmão de Chico Xavier vinha se apresentar, ele vinha com o cachorrinho Lorde, ele diz assim, atrevo-me. Deixa eu ver, tem uma mensagem aqui. Depois de nosso cachorro adoecer e faleceu, ficamos muito tristes a ponto de não ter mais coragem de criar outro animal. Crie, Valmor. Crie.
mas a gente fica mesmo, né? Chico Xavier, ele diz assim: atrevo-me a contar de minhas experiências, porque também passaste agora a dor de perder um cão leal e amigo. Chico Xavier, ele diz assim: geralmente, ele falou nesse livro aqui, Testemunho de Chico Xavier, Sueli Caldas Schubert. Geralmente, quando falo na sobrevivência dos animais, aqui a gente está falando de uma fala de Chico Xavier em um livro. Ele diz assim: muita gente fica sorrindo, galhofando, como fosse uma brincadeira, né? E endereça uma atitude de piedade. Coitado, dizer que animal tem alma. As pessoas, quando Chico Xavier falava de animal que tinha alma, ficavam olhando para ele e diziam assim: coitado de Chico. Eu acho que Chico tá meio gaga, né? Mas coitado das pessoas que achavam isso de Chico, né? Nas minhas orações, eu sempre peço por meus filhos, principalmente quando saio de casa, entrega a Deus a vida de todos. Olha só, você está falando, né? Verdade, ó, painho, Daniela está dizendo, mas esse trauma já passou, Dani? Vocês têm animal, né? Tem um gatinho que você falou aí, né? Faraó, né? Olha só, Chico Xavier diz assim: mas a vida é uma luz que se alarga para todos. Uma luz que se alarga para todos. E Chico Xavier tem uma relação muito forte, sim, com os animais, né? Tem outro livro, meus irmãos, que eu coloquei aqui, que é um livro que é muito interessante, que é chamado o livro Os Animais Têm Alma. Quem quiser se debruçar mais um pouco sobre o tema, esse livro chamado Os Animais Têm Alma é de Ernesto Bozano. Ernesto Bozano é outro importante. Gilmário já tinha. Ah, já tinha, né? Entendi, Dani. Ele já tinha, né? Uma companhiazinha para ele. Eu acolhi Faraó. Faraó. Ó, Dani, se você, algum dos irmãos aí, quisessem se debruçar um pouco mais sobre esse tema dos animais, o livro que eu indico é Os Animais Têm Alma? Uma pergunta, de Ernesto Bozano. É um escritor espírita que fala sobre o tema. Ele nasceu no ano de 1862 e desencarnou em 1943. Nessa obra aí, que é uma obra bem antiga, né? Ele apresenta mais de uma centena de casos supranormais e baseia-se em uma fundamentação científica para demonstrar a sobrevivência da psique animal em relação à morte do corpo físico. Ernesto Bozano é um cientista e ele vai trazer uma concepção científica sobre a morte dos animais, trazendo um ponto importante que é a referência da psique animal e a sobrevivência dessa psique à morte do corpo físico. Mas aqui em casa temos sempre a presença de gatos da vizinha. Que bom, viu, amor? Que bom. Olha só, aí a obra que a gente indica é essa obra de Ernesto Bozano, né, as obras de Chico Xavier, né? Olha só, tem um outro livro que foi o primeiro texto extraído do primeiro livro ditado por Chico Xavier no ano de 1938, um livro chamado Emmanuel. Para vocês terem a ideia, Chico tem uma relação muito forte, sim, com os animais, como eu falei, né? No primeiro livro de Emmanuel, ditado por Emmanuel, no ano de 1938, no livro chamado Emmanuel, ele fala sobre os animais. E ele diz assim: ó, os animais, segundo Emmanuel, têm uma linguagem específica, né? Tem a sua linguagem. Os animais têm os seus afetos e têm a sua inteligência rudimentar, com atributos inumeráveis. Olha só, ele fala que os animais têm uma linguagem específica, os animais têm afetos e têm uma inteligência rudimentar. Boa noite, irmão Tássio. Boa noite. Olha só, e o espírito de Emmanuel diz assim: os animais são os irmãos mais próximos do homem, merecendo por isso a sua proteção e amparo. Olha só que coisa interessante. A sua proteção e amparo. Na noite de hoje, meus irmãos, minhas irmãs, a gente trouxe essa reflexão importante, porque falar sobre a alma dos animais, né? Os animais sabemos que se aprendizar é verdade. Olha, a gente trouxe essas referências aqui para a gente, acima de tudo, a gente pensar sobre a importância do nosso desenvolvimento espiritual,
respeitando as outras formas de vida, respeitando os animais e assim por diante. A gente vai encerrar nossa live agradecendo a cada um dos irmãos, a cada uma das irmãs, a paciência de cada um de vocês aqui em estar escutando, em estar debatendo um tema. Eu estava pensando em colocar de novo uma música que eu comecei com ela, uma música do patrono dos animais, que é Francisco de Assis. Eu vou botar de novo essa música, certo? Para a gente fechar com ela. A gente vai fechar com ela, depois a gente vai fazer a prece. E quero oferecer a cada um dos irmãos, a cada uma das irmãs que tem o seu animalzinho. A gente vai fechar com essa música aqui. Depois a gente vai fazer a nossa prece final, certo? E vamos trazer o nosso irmão Francisco de Assis, o patrono dos animais. É a música que a gente deixa aqui para vocês. Eu comecei com essa música e vou terminar com essa música, oferecendo a todos vocês que têm o seu animalzinho em casa. Patrono dos animais, Francisco de Assis. Vem, Mel. Onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erros que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, e onde houver trevas que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, Mestre amado, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, a grandeza da esperança. E onde houver tristeza, a tua doce alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
Graças a Deus, graças a nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí, ó, a participação especial de Mel aqui no final. Tem uma pergunta que eu deixei aí, ó, nosso irmão Tássio, antes da gente encerrar, a gente vai tentar responder. Ele está dizendo, perguntando o seguinte: seus espíritos sempre continuam na mesma espécie? Meu irmão Tássio, não, ele vai evoluindo, como eu falei, né? Alguns deles vão, assim como o ser humano que passa por várias encarnações na mesma espécie, também vai evoluindo, né? Mas os animais, eles vão passar por um processo de evolução, vão sair da condição de animal para ir para outras condições mais elevadas espiritualmente. Mas como eu falei lá no início, esses saltos quânticos de uma vida para outra, eles têm uma explicação muito complexa, né? São explicações que a própria física quântica que traz sobre isso, esses saltos quânticos. Como é que você sai da vida? Por exemplo, nós saímos do mineral, fomos para o vegetal, para o animal, para o hominal, e daqui a pouco a gente vai ser anjo. Para a gente deixar de ser animal para ser anjo, vai ter um salto, não é? Um salto quântico muito grande. A mesma coisa acontece dos animais para ser humanos, né? Eles já estão dando passos no processo da amorosidade, no processo do afeto. Não é verdade? E é muito interessante que isso tenha acontecido. Não sei se respondi, né? Agora, esses saltos, meus irmãos, são saltos quânticos muito complexos, que talvez a gente não consiga, não tenha forma como explicar isso de uma forma bem assim clara, porque realmente é muito complexo. Deixa eu falar sobre esse tema, não é verdade? Quero agradecer a cada um dos irmãos, a cada uma das irmãs, a nossa irmã Daniele, Tássio, Cláudio, Simone, Valmor, Daniele, Maricélia, Patrícia, eu falando Mel também, né? Maria Amor, muita gente que está aí e vai ficar aí na rede social. Daqui a pouco eu vou editar e vou jogar no YouTube para que a gente possa divulgar e compartilhar com outras pessoas. Não é verdade? E a gente vai encerrar. Eu quero agradecer a cada um dos irmãos, a cada uma das irmãs. Eu quero que vocês peguem o seu copinho com água, certo? Coloque aí. E a gente vai encerrar. Cada um de nós que estamos aqui, certo? Vamos agradecer a espiritualidade maior. Agradecer aos nossos irmãos animais. Agradecer a todas as formas de vida do planeta Terra. Que o nosso Mestre Jesus abençoe a cada um de nós, a cada uma das nossas famílias. Que Jesus abençoe a toda e qualquer forma de vida do planeta e que possamos ter consciência e sensibilidade em respeito às outras formas de vidas criadas por Deus, que são nossos co-irmãos. A partir de hoje, meus irmãos, que nós possamos ter um olhar diferente. Quem já tinha maravilhosa essa visão, que continue tendo. Mas quem nunca pensou sobre o tema, eu quero convidar você a fazer um mergulho dentro de você mesmo, de respeito à sua vida e de respeito à vida das pessoas que estão nesse plano, especialmente nossos irmãos. Agradecer a todas os irmãos e as irmãs, nossa irmã Sônia, todos os irmãos. Que a espiritualidade maior abençoe, traga muita luz, traga muita paz sobre cada um de nós. Que cada um de nós possamos abrir a nossa mente para Jesus, de respeito a todas as formas de vida desse planeta. Muita luz e muita paz. Que Deus abençoe e que Deus ilumine. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, minhas irmãs. A minha gratidão é a palavra final. Eu deixo para cada um de vocês que tiveram essa paciência de ficar durante essa hora a refletir sobre um tema interessante que é falar sobre as outras formas de vida. Ao Zeni, que está por aí também, um abraço, meu irmão. Vamos fechar a noite de hoje agradecendo a cada um de vocês. Essa troca energética, essa troca vibracional. Que Deus nos ilumine. Que a Virgem Mãe Santíssima, a Rosa Mística e a Rosa Divina de Nazaré, abençoe a cada um de nós. Tchau. Deixa eu aqui, meu. Tchau. Tchau. Que Deus abençoe você.
Uma boa noite, viu? Próxima semana, terça-feira, estaremos aqui de volta com mais um tema para falar. Eu, Mel e os outros animais que estão aqui em casa, que estão por ali por dentro, agradecemos. Muita luz e muita paz. Bye. Tchau, tchau. Muita luz.